Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Viper Antivírus Premium. Esta é a versão 4.0.4280. O Viper Antivírus Premium é uma suíte de segurança que conta com um antivírus, anti-spyware e um firewall. O Viper oferece proteção em camadas, que incluem a proteção baseada em assinaturas de detecção, combinada com heurística, e outra baseada em comportamento, o IDS e o RIPS, juntamente com ThreatNet, composto de uma whitelist e uma blacklist de aplicativos. Eu mantive as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Um aspecto que chama a atenção é que o IDS e o RIPS não vêm habilitados na configuração padrão e que o RIPS oferece apenas as opções permitir ou bloquear. Não existe a opção perguntar. Bem, eu vou manter as configurações de fábrica e vamos seguir em frente. A base de dados do Viper está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Estes dois serviços aqui pertencem ao Viper. Um consumo em torno de 60 a 65. Esse consumo de memória deve se reduzir bastante no decorrer do teste. Bem, tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este já foi detectado pelo Viper. Este também foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado.
Este também foi bloqueado pelo Viper. Este também foi bloqueado. Também foi bloqueado. E o último link também foi bloqueado pelo filtro de internet. Como se pode ver, o Viper conta com um excelente filtro de internet. E nesta primeira parte do teste, todos os links a que ele foi exposto ou foram detectados ou bloqueados pelo Viper. Bem, vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários. Não há necessidade de fazermos um escaneamento com o Viper, porque ele detectou todos os links a que ele foi exposto. Vou agora fazer um escaneamento com o Malwarebytes e com o Hitman Pro. E já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. E ao final do Hitman Pro, também nada foi encontrado. Bem, o Viper Antivírus Premium obteve um excelente resultado nesta primeira parte do teste. Ele detectou todas as ameaças a que foi exposto e apresenta um excelente filtro de internet. Bem, encontro com vocês logo em seguida na segunda parte desse teste. Bem, estou aqui de volta para a segunda parte do teste. Faz 5 minutos que eu reinicializei o computador. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Observem como esse consumo varia. Nesse momento está menos de 1 megabyte, mas é lógico que esse não é o consumo regular do Viper. Agora há pouco estava entre 10 e 20 megabytes de memória RAM. Mas enfim, é um software que tem um baixo consumo de memória RAM e pouco consumo de recursos do computador. Bem, eu coletei um total de 1000 arquivos nocivos e os coloquei nesta pasta. Eu vou agora reabilitar a proteção em tempo real do Viper. Vou atualizar a sua base de dados. A base de dados está atualizada. Vou fazer agora o escaneamento desta pasta com o Viper e retorno ao final com os resultados. Bem, ao final do escaneamento, o Viper encontrou uma série de arquivos nocivos.
optar pela remoção nesse momento e a limpeza. Retorno ao final deste processo. Observem que o processo de exclusão dos arquivos nocivos é muito lento. Retorno ao final do processo. Ao final do processo, ele removeu todos os arquivos previamente encontrados. Vou fazer um segundo e último escaneamento desta pasta com o Viper e já retorno ao final do processo. Ao final do segundo escaneamento, nada mais foi encontrado pelo Viper. Vamos agora verificar quantos arquivos sobraram nesta pasta. Um total de 161 arquivos. Vamos às contas. 1000 menos 161. A taxa de detecção do Viper Premium neste teste ficou em 83,9%. Uma taxa muito boa de detecção. Bem, vou agora escolher aleatoriamente um mínimo de 10 arquivos nocivos e executá-los nesta máquina. E vamos ver como o Viper vai reagir. Observem aqui a presença de arquivos de malware na memória RAM. A máquina está muito lenta nesse momento.
Até o momento eu não tive nenhuma resposta do Viper. Ok, já executei um total de aproximadamente 12 arquivos nocivos. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Viper. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Viper, que demorou aproximadamente 58 minutos, foram detectados um Trojan e um rootkit. Vou selecioná-los todos. E vou removê-los agora. Nesse momento, o Viper recomenda a reinicialização do computador. Eu vou reinicializá-lo. Depois, vou excluir esta pasta que ainda contém arquivos de malware. Vou rodar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Eu já retorno. Após a reinicialização do computador, o Viper solicita a reinstalação do software. Bem, a pasta a que ele remete contém um instalador, mas a reinstalação não consegue ter sucesso. Alguma das ameaças ao que o Viper foi exposto comprometeu o software, o que me impede de inicializar o programa. Eu vou tentar fazer um escaneamento com o Malwarebytes e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. Eu fiz também um escaneamento com o TDSS Killer e ele encontrou a presença de um rootkit, que será eliminado na reinicialização do computador. Bem, eu vou reinicializar o computador agora, então, e retorno com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram detectadas 3 ameaças, 2 arquivos de Trojan e um malware. Este arquivo, o Trojan Starter ou Trojan Spy Win32 Zbot, comprometeu a máquina virtual.
Este outro também um trojan, o Win32 e finalmente um malware. Bem, minhas palavras finais sobre o Viper Antivírus Premium. Nesta segunda parte do teste, o Viper não detectou a presença de 3 arquivos de malware, sendo um deles um rootkit, que é uma ameaça grave ao computador. Esta suíte de segurança precisa contar com uma configuração de fábrica mais segura, onde tanto o IDS quanto o RIPS devem vir habilitados por padrão e configurados de forma mais adequada. Como vocês podem ver aqui, uma das ameaças comprometeu seriamente a máquina virtual e o próprio Viper, que não pode mais ser inicializado. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é VictorH2007. Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima.